Olá, pessoal! Eu estou passando por aqui para dar uma ajudinha para vocês fazerem a página 29 e 30 de língua portuguesa, que é a tarefa de hoje. Tá bem, pessoal? Para começar, eu vou começar do final. Em vez de começar lá no primeiro exercício, vamos lá, vou mostrar o primeiro exercício, que é o 10, eu vou começar aqui por esse quadro explicativo. Em língua portuguesa, nós temos palavras que são chamadas de pronomes. Alguns desses pronomes, eles são classificados como pronome pessoal. São aqueles pronomes que substituem o nome, tá bem? Por exemplo, eu. Quando você diz assim, prof, eu fiz a tarefa. Eu sei que esse eu é você. Você não precisa dizer assim, prof, a Maria fez a tarefa. Ou prof, o João fez a tarefa. Ou prof, o José fez a tarefa. Porque você usa o eu, e eu sei que quando você fala eu, você está se referindo a você mesmo, Maria, João, José, não é verdade? Agora, quando você quer falar que teu amigo fez alguma coisa, você pode falar assim, prof, ele levantou sem pedir, não é verdade? Eu sei que o ele se refere à criança de quem você está falando. Nem sempre você precisa usar o João, a Maria, o Francisco. Ou quando você quer contar alguma coisa que a sua família fez, você fala, prof, nós fomos num parque aquático. Você não precisa dizer a mamãe, o papai, minha irmã, eu, meu tio. Você usa o nós, entendeu? Os pronomes pessoais, eles servem para se referir às pessoas e substituir o nome delas. Eles são o ele, o nós, o eles e até alguns que a gente não usa tanto, que é o tu. A prof usa bastante, vocês sabem, né? Mas vocês não são tão acostumados a usar o tu e o vós. O vós a gente encontra bastante na Bíblia quando estão lendo os versinhos, as histórias bíblicas, né? Porque lá tem uma linguagem bem culta, né? Tem uma linguagem até um pouco antiga, que a gente não costuma falar no dia a dia. Tem muita palavra vós. Agora, o outro tipo de pronome, que é o pronome possessivo, ele também ele se refere às pessoas, mas ele sempre vem acompanhado de uma palavra, porque ele diz de quem e o que. Por exemplo, quando eu quero dizer minha caneta, minha é. Você sabe que eu estou falando que é pertence a mim, minha. Não é tua, é minha. Então já deu para entender que a caneta pertence a mim, não a você. Agora, se não tiver o caneta do lado, não tem sentido. Se eu falar assim, ah, ele pegou minha, não faz sentido. Minha o quê? Ou, nossa sala. Eu sei que o nossa não é só minha, nem só tua. É minha e tua e de todo mundo que pertence à sala. Nossa sala. Mas se eu não falar o sala, não faz sentido. Ai, é tão bonita a nossa, né? Nosso o quê, prof? Entenderam? O pronome possessivo, ele só faz sentido se tiver do lado de um substantivo. O que? Se não tiver o que, a gente não sabe do que está falando. Mas também indica quem é a pessoa, porque se eu falo minha, eu sei que não é tua. Se eu falo tua, eu sei que não é minha. E se eu falo nossa, eu sei que é tanto minha quanto tua. Mas se eu falo deles, eu sei que não é minha. É só deles. Só pertence a eles. Entenderam? Ai, prof, é legal, mas eu não entendi direito. Por isso que a gente vai fazer esse tantinho de exercícios, que é para a gente treinar a nossa compreensão dos pronomes possessivos e até do pronome pessoal, tá bom? Eu vou explicar exercício por exercício bem rapidinho, tá, pessoal? Você pode ir dando um pause aí no vídeo, faz o exercício, assiste mais um pouco, faz o exercício, entendeu? Para cada explicação, tu dá um pause e continua depois fazendo já com a explicação fresquinha na cabeça. Beleza? Então vamos lá. 10. Aqui você tem que ler o verso e tem que analisar essa palavra que está em destaque, no caso, minha. Minha se refere a quem? Minha de quem? De quem é a terra que tem palmeiras? Você tem que olhar lá no texto e analisar lá no texto. Quando o ser que se expressa fala minha, ele está falando que a terra é de quem? Entendeu? O B, a mesma coisa, tu vai ler aqui, vai ver que tem uma palavra em destaque, que é o nosso, e essa palavra nosso se refere a quem? Quando ele fala nosso céu tem mais estrelas, de quem é o céu que tem mais estrelas?
Tem que olhar lá no poema. E C, quais são outras palavras que indicam a mesma coisa? Então, você vai procurar lá no poema se você encontra outras palavrinhas que têm esse mesmo sentido de indicar posse ou indicar uma pessoa, tá certo? Vocês vão procurar lá no texto. No 11, você vai escolher duas cores. Você vai pintar uma cor aqui, outra cor aqui. Aí, com essa cor que tu pôs aqui, você vai pintar os versos que falam do sentimento de só uma pessoa. Por exemplo, só o que eu sinto, só o que tem na minha terra. E aqui, com essa outra cor, você vai pintar os sentimentos de mais de uma pessoa. O que nós sentimos, o que tem na nossa terra, entendeu? No 12, você vai observar o uso das palavras minha, nosso e nossa lá no poema e vai responder essas perguntinhas. Essas palavras, minha, nosso e nossa, elas indicam dúvida? Indicam posse? Ou indicam negação? Tu vai marcar um X, tu vai ter que analisar para descobrir qual é a resposta certa. E B, essas palavras expressam o sentimento de uma pessoa, o sentimento de um grupo de pessoas, ou o sentimento de uma pessoa e também de um grupo de pessoas, ou só o sentimento de outras pessoas. Você vai ter que analisar todas essas palavras, minha, nosso e nossa, e marcar só uma alternativa que combine com a explicação de todas elas. O 13, você vai reescrever os versos, que são esses versos aqui, tá vendo? Bonitinhos. Trocando a palavra minha e nossa por sua e seu. Estão vendo aqui? Então, tiro minha, tiro nosso e coloca sua e seu no lugar. Tá bem? Aí, com essa mudança, o autor passaria a expressar os sentimentos de quem? Você vai ter que analisar. Será que ainda seria o sentimento dele? O sentimento dele e das pessoas que moram na mesma terra que ele? Você vai marcar, escrever o que mudou. No 14, você vai ler as frases a seguir, né, que estão bonitinhas aqui no quadrinho, e vai dizer: a palavra minha, ela se refere a qual nome ou qual palavra aqui nesse primeiro verso? Minha o quê? Ah, será que é minha Palmeiras? Entendeu? Ou será que o minha está combinando com o tem? Minha o quê? Tem? Vamos pensar. E essa palavra substitui ou acompanha o nome? Ó, aqui eu vou dar uma dica, porque essa pergunta é difícil. Ela acompanha. Por mais que ela se refira, né, a mim, porque fala minha, então se refere ao eu, porque minha diz que é a minha terra, é a terra que pertence ao eu, né? Ela acompanha uma palavra. Então, aqui, ela não pode substituir apenas, ela tem que acompanhar. Por mais que ela dê essa noção de que está falando de um eu, porque só eu posso falar minha. Se fosse nós, a gente não poderia falar minha, a gente tem que falar nossa, né? Mas mesmo assim, a gente tem que dizer que ela acompanha, porque só faz sentido o pronome possessivo se estiver acompanhando outra palavra. Aí, aqui, ó, no C. No segundo verso, a palavra que está em destaque está se referindo a quem? Será que ela se refere ao amo? Ou ao minha? Ou ao terra? Ó, o minha, ele combina com eu, porque eu é a minha. Se fosse nós, era a nossa. Mas ela se refere a uma pessoa, tá bem? Eu. Eu, ela representa uma pessoa, que é o eu. Se fosse nós, representaria muitas pessoas, que somos nós. Então, ela se refere a uma pessoa. É aquela pessoa que está se expressando lá no poema, tá bem? Por isso que ele fala eu, tá certo? Ou que está se expressando aqui nessa frase, né? Porque essa frase aqui não faz parte, né, do poema, é um verso solto. E olha só, o D. A palavra eu está substituindo ou acompanhando um nome? Ela está substituindo. Em vez de escrever assim, a Marcela ama sua terra, eu posso falar de mim mesma, eu amo a minha terra. Eu substituo, não preciso falar Marcela amo minha terra. Não faz sentido. Eu uso eu para dizer que sou eu que amo a minha terra. Eu quem? A Marcela que está falando. Ou a pessoa que está se expressando aqui nesse verso. Ou, no caso, quando você fala eu fiz minha tarefa, o eu substitui o seu nome.
Mas eu sei que é você, porque é você que está se expressando usando a palavra eu. Então, a palavra eu está substituindo um nome. Então, esse aqui eu ajudei porque eu acho que é muito difícil, tá bom? Então, já está sabendo. Os pronomes possessivos, eles acompanham, eles dão a ideia de quem é, né? Minha, nosso, né? Dá para saber. Mas eles acompanham o nome. Minha o quê? Nosso o quê? Entendeu? Mas os pronomes pessoais, eles substituem. Se eu falar apenas, ó, alguém pergunta para mim, quem fez a tarefa? Você fala assim, eu. Pronto, tá resolvido o problema. Agora, se eu pergunto assim, o que você está procurando? E você fala minha, não dá certo, porque minha é o quê? Então, o pronome possessivo sempre precisa acompanhar uma outra palavra, um substantivo. O que, né? E o pronome pessoal não, ele se basta a si mesmo, tá certo? Quem que foi que perdeu essa caneta? Ele. Pronto, resolveu. Ou agora, o que que você está procurando? Nossa! Nossa o quê? Entendeu? Só faz sentido o pronome possessivo se ele tiver um substantivo para dizer o quê. Mas o pessoal, ele se basta a si mesmo e ele só precisa combinar com as outras palavras da frase. Então, ó, a palavra eu está substituindo, mas a palavrinha minha está acompanhando. É isso que vocês precisam analisar. 15, vamos lá, estamos acabando. Aqui você vai substituir esses pronomes pessoais, nós, eu e nós, junto com a palavra temos, né, e tenho, por uma palavra que dê esse sentido. Quando eu quero dizer nós temos, nós possuímos. Qual é a palavra que dá a intenção de que nós possuímos? Você vai ter que reestruturar essa frase usando a palavrinha nosso, tá certo? Agora, eu tenho uma terra. Será que eu vou dizer uma palavrinha minha ou eu vou usar a palavrinha meu? Vai ter que ver o que combina com uma terra, entendeu? Então aqui você sabe que você vai usar as palavrinhas nosso e ou a palavrinha meu ou a palavrinha minha, depende do que combine com uma terra, tá bom? E aqui o nosso de volta, né? E você vai deixar a frase combinando. Tá certo? Então, ao invés de falar que nós temos bosques com mais vidas, a gente pode falar que os nossos bosques, hum, entendeu? É assim que eu quero que vocês façam. E por último, vocês vão ler mais uma vez essa explicação. Ufa, pessoal, eu não queria demorar, mas era muito importante ajudar vocês a entender esses exercícios. Espero que vocês consigam e na próxima aula a gente faz a correção. Um beijão para todos e tchau!